insulina no Brasil. O medicamento aí é essencial para o tratamento de pessoas com diabetes. Juliana Santos está voltando com as informações. Então, Juliana, o que é que está acontecendo? Isso, Renata, uma falta que já tem alguns meses, atingido todo o país. Inclusive, 16 milhões de brasileiros adultos estão sendo impactados com a falta do medicamento no país. É uma situação bem complicada. Eu conversei com o Dr. André Muniz, endocrinologista, sobre esse assunto. A gente vai acompanhar a entrevista com ele agora. Doutor André Muniz, endocrinologista, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. A gente sabe a importância do medicamento, da insulina, para tratamento de pessoas com diabetes e também com doenças crônicas. E a gente está acompanhando a falta do medicamento no Brasil. Quais são os riscos de ficar sem insulina para esses pacientes que necessitam? Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham pela experiência Rádio Cidade. Os riscos são elevados, principalmente para aqueles pacientes que dependem exclusivamente da insulina para controlar o seu diabetes. Então, à medida que eles não fazem uso dessa medicação e não tem uma outra medicação que pode substituir o efeito, o único tratamento disponível para o diabetes tipo 1, por exemplo, é a insulina. Então, há rigorosa necessidade de manter o uso dessa medicação. Então, isso, se não houver a aplicação da insulina, a glicemia vai atingir níveis muito elevados e isso pode levar, inclusive, até um coma. Doutor André, e o que é orientado para o paciente caso ele não consiga fazer uso do medicamento? Tem alguma orientação específica? Veja, existem outras opções de insulina, são as chamadas análogas de insulina, que estão disponíveis no mercado e que ainda não sofreram desabastecimento. Tem um custo mais elevado, então, para uma parte da população, esse custo pode tornar inacessível essa opção e, em não havendo realmente a obtenção da insulina, procurar uma unidade de saúde onde ele vai ter uma assistência, ele vai ter um acompanhamento dos níveis da sua glicose e uma terapêutica adequada até que seja solucionado essa questão da falta do medicamento. No caso, doutor André, não existe nenhum outro medicamento que possa fazer essa substituição? Para aqueles pacientes que são insulino dependentes, ou seja, que a insulina é o único tratamento disponível, não. Existem muitas ferramentas para tratar o diabetes tipo 2, dentre elas a insulina. E tem pacientes que têm já a necessidade, são chamados de insulino requerente, ou seja, à medida que a diabetes evoluiu, o pâncreas exauriu a capacidade de produzir insulina, então eles precisam dessa reposição também. Para esses pacientes diabéticos tipo 2, a gente pode lançar mão de medicações que podem dar um suporte, mesmo que não o necessário, mas um suporte temporário, que mantém esses níveis dentro de um controle aceitável. Mas para aqueles diabéticos tipo 1 ou pacientes tipo 2 que já estão realmente totalmente dependentes da insulina, a insulina sim é o único medicamento disponível para eles. O desabastecimento desse medicamento provoca risco, consequências irreversíveis aí para a saúde pública no país? Ele vem sido aguardado já há quase 6 meses. Em maio, o principal fabricante já anunciou que havia uma dificuldade em manter o fornecimento adequado dessas insulinas e isso já vinha naquela expectativa de que momento ia acontecer. Agora nós estamos num momento mais crucial, mais realmente fatídico de uma falta do medicamento da farmácia popular e muitas vezes na própria rede do SUS. Então, isso tornou um agravante, tomou uma dimensão aí que agrava, porque as emergências podem receber um número de pacientes muito elevado, justamente para poder ter a compensação dessa diabetes, que está em níveis elevados,
e, por vezes, pode faltar até na própria unidade de saúde, porque já há uma dificuldade das próprias unidades de saúde em fazerem a aquisição do medicamento. Entendido. Doutor André, muito obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço, um abraço a todos e um bom final de ano. Acompanhamos agora a fala de Dr. André Moniz, que é endocrinologista, falando sobre a dificuldade, no fornecimento da insulina em todo o país. Inclusive, nós temos informações sobre a situação aqui em Caruaru e também nota do Ministério da Saúde. Em relação à situação do fornecimento aqui em Caruaru, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco mandou uma nota para a gente, eu vou citar aqui algumas questões para vocês. A nota diz o seguinte: a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco informa que as insulinas disponibilizadas são adquiridas pelo Ministério da Saúde e distribuídas às secretarias estaduais de saúde que repassam aos municípios. A Secretaria informa que, por meio da Diretoria de Assistência Farmacêutica, no momento, as entregas realizadas pelo Ministério da Saúde ocorrem regularmente. Em relação à nota do Ministério da Saúde, a gente recebeu a seguinte informação: o mundo enfrenta uma restrição global na oferta de insulina. No Brasil, o Ministério da Saúde adotou medidas para superar essa grave ameaça. Inclusive, foi firmado um acordo para antecipar a entrega de mais de 1 milhão de unidades de insulina até o final de dezembro, o que vai garantir aí o abastecimento do medicamento até 2025. Ou seja, a população tem fornecimento de insulina garantido até o final do ano que vem. O Ministério da Saúde também reafirma que o fornecimento de insulina para a população brasileira é uma constante preocupação do SUS, que buscou a todo momento encontrar alternativas para manter os estoques abastecidos. Inclusive, também a nota diz que a população que necessitar, os cidadãos com indicação médica, que precisarem fazer uso da insulina e enfrentem a dificuldade para obter o medicamento em farmácias privadas, incluindo aquelas vinculadas ao programa Farmácia Popular, devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima para atendimento. Essas duas notas na íntegra estão lá no site cidade997.com.br para você acompanhar um pouquinho sobre esse assunto também. Renata. Obrigada, Juliana. E a gente segue acompanhando 10h25 WhatsApp Cidade.